foi um jogo interessante, com alternativas técnicas, táticas. Não foi um jogo vistoso, mesmo porque, para que um jogo seja vistoso eu parto do princípio que o ideal é que as duas equipes sejam vistosas, né? E hoje o Vasco não é um time vistoso. O Flamengo até é, ou tenta ser, na maior parte do tempo. O Vasco é um time mais reativo, especialmente quando joga contra equipes melhores. E o mapa de calor das duas equipes que nós temos aí, em relação a todo o jogo, mostra exatamente isso. A diferença entre um time que Rafa, toma a iniciativa. Oi. só um detalhezinho, tô com um probleminha aqui com o mapa de calor dos dois times, já já eu coloco na tela para você. Só para dizer, tenho aqui os números do Arrascaeta e a sequência de jogos do Vasco da Gama em clássicos. Segue aí, Tudo assim bem. que chegar eu te aviso. Não, nem precisa voltar, porque aí depois já fica depois do raciocínio, não tem muita. A gente não precisa recuperar isso, né? Só o mapa de calor mostra, basicamente, né, que as duas equipes elas têm uma diferença clara de valoração do seu jogo. Por questão de qualidade mesmo, assim. O Flamengo tem melhores jogadores e o Vasco tem jogadores. Aí, muito obrigado, Moura. Olha só, quando o Paulo Souza fala sobre o lado esquerdo, olha só como o Flamengo teve, né? Com o Everton Ribeiro, apoiando constantemente, sendo muito mais um ponta do que propriamente um ala, e o Arrascaeta flutuando pelos dois lados, mas dando um suporte maior ao setor esquerdo, uma incidência de ataque muito importante. Não é por acaso que o Everton Ribeiro é escalado ali, e também não é por acaso que o Felipe Luiz é um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. Eles têm essa capacidade de prospectar o time, de levar o time ao ataque. Então, ficou muito claro, comparando aí os dois mapas de calor, o vídeo Náutico pode observar isso, como um time jogou mais do que o outro, como um time atacou mais do que o outro, como um time teve mais recursos, mais desejo, mais condições de jogar propositivamente do que o outro. Então, acho que o placar 2-1 para o Flamengo, pelo jogo, a despeito do lance final, é um placar justo. O Flamengo mereceu a vitória em cima do Vasco. E mereceu a vitória muito em função do desempenho técnico de um jogador. Como não foi uma partida muito vistosa, como eu já falei, acaba que as potenciais individualidades que venham a aparecer nesse jogo, elas acabam se destacando com números mais modestos, né? Menos incisivos, menos volumosos em comparação a outros jogos. Mas o Arrascaeta foi mais uma vez o grande nome da partida. Aliás, é correto afirmar que o Flamengo tem no Arrascaeta o seu principal jogador. O time do Flamengo é um quando o Arrascaeta joga e é outro quando ele não joga. Não é só pela questão técnica, ele fez um belo gol de fora da área. É também pelo entendimento do jogo, com e sem a bola. O nosso videonauta vai perceber que ele tem aí números comuns, acertou 40 dos 45 passes que deu, normal, um meio atacante errasse 5 passes de 45. 2 chutes, um deles no gol e entrou. 3 assistências para finalização, no clássico com poucas oportunidades claras de gol, isso é o número a ser considerado. Sofreu 3 faltas e cometeu 2. Ele procura muito pouco o contato, diferentemente do Nenê, que é o seu correspondente no time do Vasco, que chama mais o contato. O Arrascaeta se movimenta mais sem a bola e acaba sendo mais difícil de ser caçado pelos seus marcadores adversários. O Arrascaeta joga muito mais em pé, né? Participa mais do jogo, tem muito mais atitude com a bola e constrói muito mais. Então ele foi o nome do jogo, mesmo não sendo um craque que tenha posto o clássico no bolso. Ele foi realmente um destaque de um jogo, repito, de poucas oportunidades, proporcionalmente falando, para as duas equipes, mas que teve um time melhor do que o outro, e esse time foi o Flamengo. E aí o torcedor do Vasco pode até ficar preocupado com a linha de corte mais recente, né? O time fez 3 clássicos no Carioca e perdeu os 3. Se nós fizermos uma linha de corte mais resgatando os últimos 10 compromissos do Vasco contra equipes grandes do Rio de Janeiro, a gente vai perceber que o desempenho do Vasco é bastante ruim há algum tempo. O time teve só 2 vitórias nos últimos 10 clássicos, além de 2 empates e 6 derrotas. Essas 2 vitórias aconteceram, uma contra o Flamengo, no Campeonato Carioca do ano passado, em que o Vasco fez um jogo eficiente, na época comandado pelo Marcelo Cabo, e venceu por 2-1, e a outra sobre o Botafogo, jogando no estádio Newton Santos, a final da Taça Rio, o primeiro jogo, que foi uma partida muito ruim tecnicamente. O Vasco fez 1-0 cedo, segurou o resultado e acabou ganhando o clássico. O que eu quero mostrar com isso? Que existe um histórico recente ruim. O Vasco, pela grandeza do clube, precisa ter melhores resultados contra os seus rivais diretos em âmbito estadual. E claro que o espaço onde há esse enfrentamento hoje é o Campeonato Carioca, porque o Vasco vai jogar pelo segundo ano consecutivo a Série B do Campeonato Brasileiro e esse ano não vai ter a companhia do Botafogo.
Então, os próximos clássicos que o Vasco vai fazer na semifinal, ou contra o Flamengo ou contra o Fluminense, podem ser os últimos clássicos cariocas no ano. E o que o torcedor espera é que essa estatística sirva de algo para motivar o time. Eu não acho que o Vasco tenha uma equipe tão ruim assim. Eu só acho que é uma equipe que tem qualidade inferior aos seus rivais diretos, Flamengo e Fluminense. E isso, para o torcedor, é extremamente preocupante. Mais um motivo que, no meu entendimento, reforça a necessidade do futebol virar empresa.